noite, em nome de Jesus. Abra o seu coração, Deus vai agir muito na sua vida. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Ricardo. Pai, nós te glorificamos por tua presença, por tua bondade, por teu grande amor sobre nós. Te agradecemos pela vida do Ricardo, da sua família. Abençoa essa vida, Senhor, e todos os nossos jovens da nossa igreja. Abençoa, fortalece, dá visão, dá o ânimo, dá sabedoria, e seja usando cada um poderosamente, Senhor. Que nessa noite a tua palavra alcance cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Já deu um oi para quem está do teu lado? Já, né? Fala para quem está do teu lado aí. Olha para ele. Fica olhando. Diga que bom que você veio. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar pregando mais uma vez. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor por mais essa oportunidade. Obrigado. Valeu. E Hebreus 4,13 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela penetra que uma espada de dois gumes. Então o meu desejo é que essa palavra penetre nos nossos corações hoje e que de fato ela cause o resultado para o qual foi mandada. Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé e abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Quem puder, fica de pé. Quem não puder, não tem problema. Amém? Amém. Só por questão de reverência à palavra. Mateus, no capítulo 24. 24. Rafa. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Todos acharam? Quem não achou, ajuda. Alguém ajuda aí, o seu vizinho aí a achar, irmão. Quem está sem Bíblia, dá uma carona para ele aí. Para não ficar... Todo mundo achou? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 40. Amém? Amém. A partir do 40. Bom, quem não encontrou, só acompanha comigo. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? Amém. Podem colocar sua Bíblia no banco, só um minutinho? E como essa palavra é viva e eficaz, vamos aplaudir essa palavra, porque a palavra de Deus. Todo louvor, toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder e majestade sejam dados ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai Todo-Poderoso e ao Espírito Santo. Amém. Agora a igreja pode sentar. Gente, eu trouxe aqui um estudo e eu vou tentar ser bem breve. Como é um culto de família, a mensagem de hoje ela é voltada para a família, para a nossa vida pessoal também, para a nossa vida profissional, nosso convívio social. O Reinaldo pregou no domingo o Evangelho da Salvação. Amém? Amém. Eu estava pedindo para Deus uma palavra. Eu queria uma palavra, eu queria pregar uma palavra voltada para a família. E eu pedi para o Espírito Santo me dar uma palavra. E eu falei, Senhor, eu quero pregar algo para a família, específico para a família, mas o Senhor falou que Ele queria algo especial hoje. Ele queria uma palavra especial, que vai servir para você, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. O tema que eu trouxe aqui é tão importante quanto o tema que o Reinaldo trouxe no domingo. O Reinaldo pregou sobre céu e sobre inferno. Eu vou pregar hoje sobre a volta do Senhor Jesus. Eu vou pregar hoje sobre a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém? A volta do Senhor Jesus. Aleluia. É a razão da nossa esperança. Gente, para quem não sabe, poucos sabem aqui, mas a vinda do Senhor Jesus, ele vai vir 2 vezes na terra. 2 vezes. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 anos depois, em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, nasce o Príncipe da Paz, o Senhor Jesus.
Essa foi a primeira vinda dele. Mas existem duas outras vindas que vão acontecer. A segunda vinda de Jesus está descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa é a minha esperança, é a razão da minha esperança. Mas existe uma terceira vinda. E Jesus disse em Mateus 24, versículo 30, quando ele disse que, assim como o relâmpago sai do oriente e do ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí todo olho verá. Todo olho verá. Então são duas vindas. A primeira vinda ele já veio, a segunda ele veio oculto nas nuvens, levará a sua igreja, e a terceira, ele vai vir fazer justiça na terra e levar aqueles que ficaram depois da primeira vinda. Gente, eu vou fazer um breve resumo aqui, porque o tempo é curto. Gente, para quem não sabe, depois que o Senhor Jesus voltar, o Espírito Santo sai da terra. Com o Espírito Santo sai a igreja e Jesus. O sangue de Jesus, perdão. O sangue de Jesus, o Espírito Santo e a igreja são levadas. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três são unânimes em um só propósito. E em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, o apóstolo João descreve Jesus com a veste salpicada de sangue, ou seja, o sangue de Jesus continua na terra. Quando Jesus ressuscitou, o sangue dele ficou. É a Bíblia que diz. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: o mistério da iniquidade já opera, aguardando ser retirado apenas aquele que o detém. Alguém sabe o que é o mistério da iniquidade? Alguém sabe? Não? O mistério da iniquidade é o anticristo. E aquele que o detém é o Espírito Santo. Então, quando Jesus voltar, o Espírito Santo sobe, o sangue de Jesus sobe, a igreja sobe, e a terra fica inteira nas mãos do anticristo. Aí, o que vai acontecer? Quando o anticristo estiver reinando aqui na terra, o seu reinado será de 7 anos. 7 anos. Depois você pode acompanhar no livro de Daniel, a partir do capítulo 8 inteiro. 7 anos será o reinado dele. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, na primeira parte, diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Para quem não sabe, o anticristo, ele será um grande empreendedor e um tremendo pacificador. Quando ele começar o seu reinado na terra, ele vai trazer para a humanidade 3 anos e meio de pura paz. Paz, paz. Ele vai trazer 3 anos e meio de muita paz. Eu imagino, conjecturo que será uma só moeda, uma só religião, uma só língua. A unidade do planeta é o que todo ser humano sonha desde que Adão pecou. Porque o mundo vive em guerra. Aí esse camarada vai vir, e vai vir com uma ideologia de governo, que vai pacificar o mundo. Por isso ele será muito bem aceito pela sociedade. Isso vai acontecer depois da segunda vinda de Jesus, que ele vai levar a igreja. Amém? O que vai acontecer? Depois, quando o anticristo começar a reinar os seus 3 anos e meio, e a igreja já estiver lá em cima, ainda vai ter um povo aqui na terra. Sabe quem é esse povo? Aqueles que não foram salvos pelo amor. Ou seja, aqueles que não aproveitaram o que nós estamos tendo agora. O tempo da graça. O tempo da graça. Hoje, se você vir aqui com o teu joelho dobrar e pedir perdão para Jesus, você é salvo. Mas na época do anticristo, não vai ser bem assim. Porque em Daniel, capítulo 8, versículo 24, ele diz assim: ele perseguirá os poderosos da terra e fará guerra contra os santos, aqueles que ficaram. Ou seja, depois desses 3 anos e meio do reinado do anticristo, aí, como ele conseguiu todo o seu poder, ele vai tirar a sua máscara, vai escancarar a terra para os demônios entrarem, inicia-se o que Jesus chama de o tempo da grande tribulação. Em Mateus 24, 21,
Jesus disse que esse seria um período o qual nunca houve antes. O pior período da história da humanidade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe quantas pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial? Mais de 50 milhões de pessoas. 18 milhões cristãos e judeus e negros. 50 milhões em uma guerra. A tsunami matou mais de 300 mil pessoas. Agora, se Jesus disse que esse seria um período tão terrível qual nunca houve, imagine algo 30, 40 vezes pior do que isso. Em Apocalipse 19, versículo 6, diz que, naquele tempo, homens desejarão a morte, e a morte fugirá deles. E Apocalipse também diz que, nesse período, homens desmaiarão de terror ao verem os seres dos céus sendo abalados. Vocês imaginam as estrelas caindo? E em Mateus 24, 29, Jesus disse que após a grande tribulação, 1/3 do sol seria apagado e a lua ficaria vermelha como sangue. Depois desse período, a terra quase toda destruída, mais de 1/3 da humanidade morta, 1/3, por causa do anticristo. Depois desse período, o anticristo e seu exército vai cercar Jerusalém, Israel. Ele vai fazer guerra contra Israel e contra os santos. Quando ele estiver para aniquilar a semente de Abraão, que é o povo judeu, para quem não sabe, gente, o povo judeu não crê que Jesus é o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias vir. E nós sabemos quem é o Messias. Quem é o Messias? Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso Messias, ele já veio. E o mundo não o conheceu. Mas nós o conhecemos e o recebemos. Você o conhece? Amém. Todos aqui o conhecem? Amém. E quando o Senhor Jesus voltar, em 2 Tessalonicenses 2,8, diz que quando a semente de Abraão estiver para ser exterminada, Jesus volta com o seu exército celestial. Aí todo olho verá. Aí ele vai recolher os santos que ficaram na grande tribulação, aqueles que perseveraram, aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que foram fiéis até o fim. Ele mandará os seus anjos a recolher todos aqueles, e com apenas um sopro, ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, a besta e todos os que estiverem na terra. Amém. Por que eu estou falando disso no culto de família? Eu quero dizer aqui 4 tipos de pessoas que vão ficar para a terceira vinda de Jesus. 4 tipos de pessoa. Lá em Hebreus, no capítulo 10, os versículos 26 e 27, o escritor diz assim: porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sabe o que o texto diz? Que aquele que anda na prática do pecado, que acha que Deus é palhaço, que Deus é trouxa, que Deus não está vendo, vai ficar para a terceira vinda. Se morrer, vai para o inferno. Se Jesus voltar, vai ficar para a terceira vinda. Tem alguém aqui na terceira vinda? Não precisa falar. Não precisa falar. Anda na prática do pecado. Gente, pecar, todo mundo peca. Cara não, Patrícia. Estávamos na cela da Patrícia ontem, discutindo sobre isso aí. Gente, o que Deus olha não é as falhas do ser humano, não são as nossas falhas, mas aquilo que você tem feito para melhorar, aquilo que você tem feito para mudar. Porque se fosse pelas nossas obras, não seríamos salvos. Ninguém seria arrebatado. Mas eu quero perguntar para você, você tem feito alguma coisa para mudar a sua vida? Você tem feito alguma coisa para tentar, sabe aquele pecado? Gente, é engraçado que quando a gente fala de pecado, sabe o que a igreja imagina? Adultério, fornicação, sexo. Não, estou falando de pecado fofoca, estou falando de pecado falar o que não deve, julgar os outros. Vocês sabiam que a fé sem obras ela é morta? Em Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, isso também é pecado.
Isso também é pecado. Não é bem assim. Sabe, gente? Está cheio de gente. A igreja mundial inteira, o mundo inteiro, está cheio de gente que faz sexo fora do casamento. Mas eu amo, mas eu estou junto. Não. Não é assim que funciona. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar por causa de mim ou de você. Não vai. Na prática do pecado, vai ficar. Vai ficar. Segundo tipo de pessoa, deixa eu olhar aqui. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, presta atenção. Porque aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Vive em comunhão da célula, vive em comunhão na igreja, vive em comunhão com os amigos, mas a família não tem nem notícia. Eu também não estou dizendo que você não tem que ter comunhão com a igreja, tem que ter. A Patrícia acabou de dizer aqui que brasa fora do braseiro apaga. Mas o que adianta? Sabia, gente, que está cheio de... Eu falo mesmo. Vocês sabiam, gente? Eu admiro o pastor Marcos aqui, ó. Está aqui a Andréia, sua cooperadora aqui, ó. Mas eu falo. Isso não é segredo para ninguém. Está cheio de missionário aí fora que fica 1 mês, 2 meses fora de casa para fazer a obra, para fazer restauração em família, e a família está em casa, destruída e sozinha. Vai ficar. Vai ficar. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Reino de Deus não é o mesmo que obra. Reino de Deus, família, depois obra. Sua família, é importante sua família. Ajuda todo mundo e a família não ajuda. Ali, ó, a mãe do Jonathan ali, ó. Guerreira, cuida da mãe. Está direto ali com eles no médico. É família. Você acha que ela não vai ser honrada por isso? Ela vai ser honrada por isso. Deus está vendo a tua luta. Deus está vendo. E Ele é o Deus que honra. Em nome de Jesus. Vai ficar. Tem mais um tipo de pessoa aqui. Esse é bom. Lá em 1 João 3,17 diz assim, que aquele que possui recursos desta terra e vê o seu irmão padecer necessidade e não o ajuda, está pecando. Está na prática do pecado. Quantos cobertores tem lá no seu guarda-roupa lá? Eu tenho uns pais deles. Lá no selo. Tem os pais dele. Esperando que precisa me doar. Receba essa palavra. Doar logo, senão vai dar Gente, briga. é sério. É verdade? Está cheio de gente aí fora. Tem que doar logo, senão vai dar briga depois, né? Não, só esperando alguém pedir. Não, a gente estava falando, eu tava falando com o Juca e com a Patrícia ontem. Ô pessoal, eu não pedi para o pastor isso, mas eu vou pedir agora. Ô gente, tragam para a igreja aqui roupas quentes, mas não traga jaqueta sem braço, coberta do cachorro. Não faz isso. Não. Camisa, boneca sem cabeça, carrinho sem... Não, traga um negócio bom, gente. Mas traga. Porque às vezes você nem está usando lá. Tem gente que vai usar. Ó, tem gente passando frio, é verdade. Tem gente passando frio fora, gente. É sério. Olha aí, ó. Tem gente passando frio. E eu tô lá na minha caminha box com as minhas cobertinhas. Eu também, graças a Deus. Hoje, vai ficar. Tem gente precisando da nossa ajuda. Né? Às vezes tem gente que... Eu sempre que eu tenho condições, porque minha irmã ela é autônoma. Autônoma, né, que chama, né? Ela vive por conta. E ela não tem, assim, uma renda fixa, aquela coisa e tal. E volte e meia, ela tem bebê pequeno, tem criança pequena, eu vou lá e dou. Eu faço umas compras para ela, eu compro alguma coisa, sabe, ajudo alguém. Quando eu tenho dinheiro, tem alguém saindo do mercado, eu vou lá e pago um lanche, sabe? Isso é bom. A fé sem obras é morta. Leia lá depois o livro de Tiago lá. Tiago 2,14, leia lá. Não lê agora, lê depois. Amém, gente? Não ajuda ninguém.
vai ficar. E esse aqui é o último para fechar aqui, gente. Quem não dá bons frutos. Não é frutos, é bons frutos. Em Mateus capítulo 7, versículo 19, Jesus disse que toda árvore que não produz bom fruto é o que? Cortada e lançada aonde? No fogo. Gente, eu quero dizer uma coisa aqui, que bons frutos não é o mesmo que santidade. Santidade é pessoal, é meu. Eu me santifico, eu leio a palavra. Bons frutos é você ajudar o pastor, é você liderar uma célula na igreja, é você fazer além daquilo que você já faz. Gente, a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. É verdade. É verdade. Imagina, ó, pensa se cada um de nós estabelecesse uma meta assim: esse ano eu vou ganhar 5 almas para Jesus. Esse ano. Só esse ano. Quantas almas teria aqui na igreja no final do ano? Só 5 almas. 5 almas. Faz um teste, coloque oração para ver o que Deus faz. Tem que dar bons frutos. Tem que dar bons frutos. Senão é o quê? Cortado e lançado ao fogo. Aqui tem muitos talentos. Aqui tem pessoas virtuosas. Aqui tem pessoas vitoriosas. Aqui tem pessoas que têm temor. Eu não estou falando isso para agradar ninguém, eu não bajulo ninguém. Mas eu conheço a vida de muitos aqui. Eu sei que aqui tem pessoas competentes para o trabalho, competentes para a obra. Só que às vezes falta só um empurrãozinho, sabe? Eu estava falando para o Juca, ele comentou comigo que eu sou meio ativo, assim, às vezes eu vejo que está espalhado as cadeiras, eu já vou arrumando. A André sabe disso, às vezes o altar aqui, eu estou sempre mexendo aqui. O Juca disse que eu sou assim, ele acha que eu sou um cara bem ativo. Sabe o que acontece, gente? É que tem coisa na vida da gente que a gente começa fazendo, mesmo não estando contente em fazer aquilo. Mas com o tempo se torna um hábito, você não consegue parar mais de fazer. E eu não consigo mais ficar sem cuidar das coisas, sem trabalhar na obra. É mais coisa de Deus, né? Coisa da casa do Senhor. Principalmente. 4 tipos de pessoa. Eu não vou falar aqui quem vai para o céu, porque é muito pouco tempo e acho que todos aqui sabem, né? Eu acho que é o contraste de tudo aquilo que eu falei aqui. Então, assim, gente, eu quero que quando Jesus voltar, eu possa encontrar todos vocês lá. Toda a igreja de Deus lá em cima na glória lá. O anticristo aqui. Todos aqueles que deram risada da sua cara, provavelmente vão ficar aqui também. E você vai estar na glória. Agora imagina, gente. Oi? Nós convidamos e não vieram. Eu orei para que Deus trouxesse pessoas, eu convidei pessoas para vir hoje para o culto, porque eu sabia que era uma palavra de salvação. Ninguém veio. Eu faço igual César, eu lavo as minhas mãos. E você pode lavar suas mãos? Faz obrigação de convidar vocês. Convida, evangeliza, chama as pessoas. Seja chato, não tem que ser chato mesmo, sabe? Tem pessoas que têm que ser chato, tem que convidar um monte. A minha família não veio, não vem. Eles não vêm. Por enquanto. Por enquanto. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Por enquanto. Quero chamar o pastor Marcos para encerrar a palavra, em breve, mas eu creio que vai produzir um resultado nas nossas vidas. Amém?